Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do canal Minuto OAB. Seja muito bem-vindo, estou muito contente de ver você aqui. Meu nome é Mário Guarnieri e hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre a resposta à acusação. Já vou salientar aqui no início desse vídeo que nós vamos tecer alguns comentários sobre, por exemplo, o momento oportuno para arrolar testemunhas, o que pode acontecer se a defesa não arrola testemunha nessa defesa, o que pode ser alegado na resposta à acusação e também outras questões relacionadas a ela. Nesse vídeo, nós não vamos nos aprofundar em cada tese que pode ser analisada e lançada na resposta à acusação. São comentários superficiais sobre alguns pontos importantes da resposta à acusação. Se porventura você está procurando um vídeo completo que vai abordar todas as teses, já vou te falar, fecha esse vídeo aqui, que não é o intuito dele, ok? Nós vamos comentar na aula de hoje, superficialmente, alguns conceitos importantes sobre a resposta à acusação e nos aprofundaremos sobre essa defesa e uma outra oportunidade. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Se você quiser nos seguir também nessas outras redes sociais, o link para ter acesso a essas outras redes sociais vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Também vai estar disponível lá na descrição link para download do material que nós já vamos subir aqui na tela. Se você quiser ter acesso a esse PDF, nós também vamos disponibilizar um link. Clicando nele, nós vamos encaminhar o material diretamente ao seu e-mail. Sem mais rodeios, vamos entrar então na nossa aula Resposta à Acusação. Dando início à nossa aula, resposta à acusação. Qual é o momento para a apresentação da resposta à acusação? Não pode ser confundida com a defesa preliminar, ok? A resposta à acusação, ela é apresentada, né, essa defesa é apresentada após a citação do réu. Então o réu é citado e na sequência, já no ato da citação, o oficial de justiça já vai informar de que ele tem o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. Lembrando, o prazo da resposta à acusação começa a correr, esses 10 dias, a partir do momento em que o réu é citado. E não é a partir do momento em que esse mandado é juntado, devidamente cumprido ao processo. Tá? É diferente do processo civil. Processo civil, os prazos começam a fluir a partir do momento da juntada do mandado devidamente cumprido no processo. Já no processo penal, o prazo ele começa a fluir a partir da data da citação. Depois que o Ministério Público oferece em desfavor do acusado a denúncia, ela será analisada pelo magistrado. Caso preencha todos os requisitos de admissibilidade, o juiz exará decisão recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado para que apresente a resposta à acusação. Como vai seguir então o caminho? Primeiro ponto aqui, primeiro quadro em verde, oferecimento da denúncia. O Ministério Público, através do promotor, vai analisar um inquérito ou provas, que não precisa ser necessariamente um inquérito policial, que comprovam a prática do delito e também ligam essa pessoa à suposta prática ou participação nessa empreitada criminosa. Dessa maneira, o promotor, com base nessas provas, com base nesse inquérito policial, vai formular a denúncia. E nessa denúncia ele vai colocar os fatos que aconteceram e qual foi o crime praticado pelo acusado. Toda essa denúncia, junto com essas provas, junto com esse inquérito, vai ser remetido ao juiz. E o juiz, por sua vez, vai analisar a denúncia junto com o conjunto probatório, junto com o inquérito, e depois que ele analisar, ele vai decidir se recebe ou não a denúncia. Então, segundo ponto aqui, decisão do juiz, recebendo ou não a denúncia. Deixa eu pegar água aqui. Então, o juiz ele vai analisar, recebo ou não essa denúncia. Se a denúncia preencheu todos os requisitos de admissibilidade, de fato, a prova concreta de que o crime foi praticado, fumus comixe delicti, há pelo menos prova mínima que liguem a prática do delito, a autoria ao acusado que está sendo apontado aqui na denúncia. Será que sim? Será que não? Depois que o magistrado faz essa análise, aí ele vai decidir. Bom, preencheu todos os requisitos de admissibilidade,
existiu fumus comicis delicti, prova concreta de que houve de fato crime, prova pelo menos mínima que ligue a autoria desse delito a essa pessoa, portanto eu vou receber a denúncia. E o magistrado aqui, é claro, se ele proferir decisão rejeitando a denúncia, não teremos a citação. Mas o magistrado recebe a denúncia e determina que seja feita a citação do réu. Depois que ele recebe, vai ser confeccionado um mandado de citação, entrega ao oficial de justiça, que por sua vez vai procurar o acusado no endereço constante no mandado. O Ministério Público, quando ele oferece a denúncia, ele já coloca também o endereço na qual o acusado ele pode ser encontrado. A partir desse endereço, o cartório vai confeccionar um mandado de citação e esse mandado de citação vai ser entregue ao oficial de justiça para que proceda a citação do réu. No momento em que o oficial de justiça encontra o réu, o acusado, ele vai entregar esse mandado. Olha, existe um processo em seu desfavor, estou te entregando aqui cópia da denúncia ou senha de acesso, geralmente é uma senha de acesso. Nós estamos migrando quase que todo o Brasil para o processo eletrônico, o processo digital. Algumas comarcas ainda no Brasil não tramitam 100% por meio digital. Assim, como o processo é físico, vai ter que ser tirada a cópia integral dessa denúncia para que ela seja anexada junto ao mandado de citação e entregue ao acusado. Mas já comarcas que tramitam 100% de maneira eletrônica, junto com o mandado vai ser fornecido um link de acesso e a senha. Aí o acusado, ele acessa esse link no Tribunal de Justiça respectivo ou no Tribunal Regional Federal, dependendo da região em que ele está, dependendo também da jurisdição, e ele com a senha ele vai poder ter acesso integral a esse processo, analisar, olhar cada folha dele. Enfim, depois que o oficial de justiça entrega essa citação, a partir daquele momento é que você vai, a partir da data da entrega da citação, que você vai se basear para fazer a contagem do prazo. Só lembrando, como a resposta à acusação é uma peça, trata-se de prazo processual e não de um prazo penal. O que vai acontecer no prazo processual? Eu desprezo o dia do ato e começo a contar o prazo a partir do próximo dia, se for útil. Imagina só que, no nosso caso aqui, o acusado é o Zezinho. Tá? Não, o Tício Mévio, né? Tício Mévio comum do direito penal. Vamos dizer que é o Mévio. O Mévio é acusado desse crime. O Mévio recebeu essa citação na segunda-feira, com prazo de 10 dias. A partir do momento que ele recebeu na segunda-feira, vamos imaginar dia 10, esse prazo começa a contar, eu vou me basear na data da citação e não na data da juntada desse mandado devidamente cumprido ao processo. Se ele recebeu esse mandado no dia 10, na segunda-feira, esse prazo ele não começa a contar já no primeiro dia. Em que pese eu vou levar em conta o dia 10, que foi o dia em que o oficial de justiça citou ele, segundo as regras da contagem do prazo processual, eu vou desprezar o dia de início e vou incluir o dia do fim. Logo, dia 10, eu vou me basear, mas não vou contar ele. Vou começar a contar a partir do dia 11 a terça-feira, se não for feriado. Então, recebeu dia 10 o mandado de citação, não vou contar dia 10, vou levar em conta o dia 10, mas apenas para desprezá-lo. E aí vou começar a contar já a partir do próximo dia útil, dia 11, terça-feira, conto corrido até o fim. Então vou contar 11, 12, 13, 14, 15, 16, perdão, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dia 20 é o último dia do prazo, tá? Aí no meio teve feriado, não interessa, tá? Diferentemente do processo civil, mais uma vez, o prazo não é contado só em dia útil, tá? Ele é contado de maneira corrida. Ele deve apenas iniciar e encerrar em dia útil. Eu vou levar em consideração o próximo dia, dia 11 é dia útil? Então já começa, vai até o fim. Dia 20, que é o último dia do prazo, é dia útil? Então esse é o último dia do prazo. Vamos imaginar que o dia 20, porventura, venha a cair num domingo. Domingo é dia útil? É ou não é? Não, não é. Então, como domingo não é dia útil,
esse prazo vai ser prorrogado para segunda-feira. Então, recapitulando, mandado de citação, quando começa a contar o prazo para a apresentação da resposta à acusação? Você vai levar em conta a data em que o mandado foi devidamente cumprido, foi dia 10, ok? Vou levar em conta essa data. Prazo processual penal, vou desprezar o dia 10, que é o primeiro dia do prazo, vou começar a contar a partir do próximo dia, que é o dia 11, se for dia útil. Se, por exemplo, na terça, dia 11, que é o nosso exemplo, for feriado, começa a contar dia 12. Ah, esse 12 também, começa a contar a partir do dia 13, e assim sucessivamente. Começou a contar, não para, vai direto até o fim, mesmo que tenha feriado, mesmo que tenha fim de semana no meio. Chegou no último dia, que é o dia 20, aqui nós já fizemos uma contagem. Dia 20 é dia útil? É uma segunda-feira, dia 20, não é feriado. Então, vai ser o último dia do prazo. Ah, dia 20 caiu no domingo, ou caiu na segunda, mas é feriado. Vai prorrogar para o próximo dia útil. Tá? O prazo tem que iniciar e encerrar em dia útil, não interessa se no meio tem feriado ou não. Certo? Essa é a maneira a maneira pela qual você vai fazer a contagem do prazo para a apresentação da resposta à acusação, que geralmente é o prazo de 10 dias. Salvo algumas exceções, existe previsão de prazo diverso. Tá? Então, qual que é o momento? Oferecimento da denúncia, o juiz recebe a denúncia, instaura o processo, manda citar o réu. Citou o réu, já é o momento para a apresentação da resposta à acusação. Prazo de 10 dias vai levar em conta a data do cumprimento do mandato e não a data da juntada dele no processo. E o que pode ser arguido? O que pode ser arguido como tese defensiva na resposta à acusação? Será que ela cabe qualquer tipo de tese, assim como nas alegações finais? Porque as alegações finais é uma defesa ampla e geral. A defesa pode se utilizar de toda e qualquer tese defensiva. Já na resposta à acusação, eu posso também jogar qualquer tipo de tese, ela é tão abrangente quanto as alegações finais? Não. A resposta à acusação, ela constitui uma defesa mais simples, mais enxuta. Na resposta à acusação, a defesa só pode arguir preliminares, exceções, nulidades. Fora dessas teses, por exemplo, não pode ser pleiteado o princípio do indúbio pro réu. Porque se faltar prova, não vai ser indúbio pro réu, mas sim causas que levam à rejeição da denúncia. Ok? Então, são teses limitadas. Eu vou passar aqui o grosso. Existe uma outra situação que vai fugir essa regra. Mas o grosso eu vou repassar aqui para vocês o que vocês devem analisar e lançar na sua resposta à acusação. Ó, na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária, seu escopo principal é a eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, salvo inimputabilidade ou causa extintiva da punibilidade. Essas situações, primeira situação que você vai analisar é o artigo 397 do Código de Processo Penal. Lá existem vários incisos e você vai analisar. Alguns desses incisos, um ou outro, estão presentes no caso? Sim ou não? Sim. Então você vai pedir a absolvição sumária com base no artigo 397 e apontar o inciso pela qual você está se baseando. De repente, o acusado agiu amparado por uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, agiu, no caso está presente uma causa que leva à extinção da punibilidade. Tudo isso aí você vai analisar para lançar na sua resposta à acusação. E depois, se não estão presentes qualquer teses referentes à absolvição sumária, lá do artigo 397. Você pode ainda lançar na sua resposta à acusação e combater a denúncia. Ah, mas a denúncia já foi recebida. Mesmo assim, eu devo lutar pela sua rejeição? Sim, porque a defesa ela só vai se manifestar depois do recebimento da denúncia. Só recapitulando, a defesa preliminar é antes do recebimento da denúncia, a resposta à acusação é depois. Mas mesmo depois, quando a denúncia já foi recebida, a defesa ainda pode, mais uma vez, requerer a rejeição da denúncia mesmo após o seu recebimento. E essas teses que podem levar à rejeição da denúncia estão presentes lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então você pode também analisar o artigo 395 e pleitear na sua resposta à acusação a rejeição da denúncia. Além disso, além do artigo 397 e 395, qual outra tese pode ser suscitada? Artigo 564 do CPP,
que trata sobre as nulidades. É óbvio, tem que ser uma nulidade que é cabível aqui. Você não vai, por exemplo, colocar nulidade lá que ocorreu após a pronúncia ou porque no júri não estavam o quórum mínimo de jurados. Essas situações, por exemplo, estão ligadas à segunda fase do tribunal do júri lá na frente, não tem nada a ver com esse momento processual agora da resposta à acusação. Então você vai ter que analisar essa nulidade do 564 do Código de Processo Penal e ver se ela também se encaixa no seu caso. Existem inúmeras nulidades presentes no artigo 564 e nem todas são aplicáveis à resposta à acusação. Você vai ter que fazer uma triagem para ver qual é cabível ou não. Por exemplo, nos crimes que deixam vestígios é imprescindível o exame de corpo de delito. Se de repente a denúncia ela é formulada e não existe o exame de corpo de delito, aí pode ser uma nulidade que você pode suscitar já em resposta à acusação. Ok? Porque é o momento, o processo está se baseando aliás, não está se baseando em prova imprescindível, que é o exame de corpo de delito. Nessa situação você vai poder pedir a nulidade, tá? Já em sede preliminar. Então essas são teses que você pode analisar. Além do 397, além do 395, além do artigo 564 das nulidades, você pode também suscitar as exceções. Tá? Não sendo o caso de absolvição sumária, deve o defensor alegar preliminares, oferecendo documentos de justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Na resposta à acusação, a defesa também poderá opor quaisquer das exceções processuais. Quais são essas exceções processuais? Tá? Pode ser exceção de incompetência, exceção de ilegitimidade de parte, exceção de litispendência, exceção de coisa julgada ou exceção de suspeição. Por força do artigo 111 do Código de Processo Penal, a oposição deve ocorrer em separado, em petição avulsa. Essas exceções aqui, de, por exemplo, incompetência, você vai instaurar, fazer essa exceção aí, dizendo que o juiz é incompetente para analisar e julgar o caso. Incompetente, compreenda bem, não quer dizer que o juiz não tenha conhecimento da matéria, mas que esse fato não deve ser analisado nessa vara ou nessa comarca, porque o juiz ele não detém competência para analisar o caso, o caso não está sobre a sua jurisdição, portanto ele seria incompetente. Por exemplo, a questão da exceção de ilegitimidade de parte, por exemplo, o processo de ação penal privada. Então, quem deve promover é a vítima, né, o querelante. E esse processo foi instaurado, né, pelo Ministério Público. Ou seja, temos uma flagrante ilegitimidade de parte no caso. Se é de ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Incondicionada, independe de representação, e condicionada a representação, basta a representação da vítima para que o processo seja instaurado. Mas imagina só que esse processo é de ação penal privada, ou seja, quem deve ingressar, começar esse processo é a vítima, é o querelante. E o processo foi instaurado e está sendo movimentado pelo Ministério Público. Pode, no caso aqui, apresentar essa exceção de ilegitimidade de parte, dizendo que o Ministério Público não é parte legítima para manejar essa ação, pois é uma ação penal privada, tá? E por força desse artigo aqui, o 111, se em sede de resposta à acusação você for apresentar qualquer uma das exceções, vai ter que fazer em separado em petição avulsa. Você não vai poder misturar a sua exceção dentro da resposta à acusação. Tá? Petição avulsa, exceção, petição avulsa, artigo 111 do Código de Processo Penal. Bom, momento processual e teses, temos uma pincelada do que você pode suscitar, do que você pode ventilar dentro da resposta à acusação, com relação às teses e com relação também ao momento, qual é o momento de apresentação da resposta à acusação. Um ponto muito importante, você não pode esquecer. Depois, quando você for fazer essa resposta à acusação, não pode esquecer de arrolar testemunha. Qual é o momento adequado para arrolar testemunhas? Resposta à acusação. E se eu esquecer de arrolar a testemunha? Pode precluir o direito do acusado e a defesa vai restar prejudicada, porque precluiu o direito de arrolar testemunhas, não arrolou no momento certo, não vai poder arrolar depois. Tá? Existe uma saída para isso que eu já vou explicar, mas é importante, toda vez que for formular a resposta à acusação, não esquecer de entrar em contato com o acusado e perguntar para ele se ele tem alguma testemunha
sobre os fatos. Ou se o advogado lê o processo e verificar que algumas testemunhas são importantes para o caso, desde já separe a página na qual essa testemunha foi rolada, onde ela foi ouvida, e arrola ela como testemunha da defesa também, para que seja intimada e ouvida em juízo. Tá? Então, momento adequado dentro do processo para arrolar a testemunha. Quem que a defesa quer ouvir como testemunha? O momento adequado é o da resposta à acusação. Nunca esqueça isso. Vou repetir, momento adequado para apontar, arrolar as testemunhas da defesa. Resposta à acusação. Se não arrolar a resposta à acusação, vai precluir o direito e não vai mais poder arrolar essas testemunhas. Por força do artigo 396A do Código de Processo Penal, o rol de testemunha deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de, reclusão não, tá errado aqui, preclusão. Sob pena de preclusão. O defensor, não apresentando o rol de testemunhas na resposta à acusação, a oitiva das testemunhas pode ser prejudicado, porque ele não apresentou. Vamos lá, e se por alguma razão o rol de testemunhas não é apresentado na resposta à acusação, o que fazer? Bom, vamos lá. Nunca faça desculpa a palavra, mas essa cagada de não rolar testemunho na resposta à acusação. Se porventura você acabar não arrolando essas testemunhas, o que você vai fazer? Pode-se pleitear nessa situação? Pode-se pedir ao juiz, com base no princípio da busca pela verdade real, você vai colocar uma petição. Vai endereçar essa petição ao juiz, dizendo que, com base no princípio da busca pela verdade real e na ampla defesa, que sejam ouvidas as testemunhas como sendo do juízo. Artigo 209, caput do Código de Processo Penal. Então, nessa situação, você esqueceu de arrolar as testemunhas na resposta à acusação. Precluiu o direito da defesa em apontar quem que quer ouvir a título de testemunha. Pode a defesa sair prejudicada. Pode e vai sair. Mas nunca faça essa cagada, né? Desculpa a palavra, mas nunca faça essa cagada. Mas se porventura acontecer, o que você vai fazer então? Com base, você vai fazer uma petição endereçada ao juiz, apontando as testemunhas, dizendo que elas são imprescindíveis para o caso, para solucionar o caso, e com base no princípio da busca pela verdade real e na ampla defesa, você vai requerer que essas testemunhas sejam ouvidas como sendo do juízo, artigo 209, caput do Código de Processo Penal. Isso é o que você pode fazer para tentar remediar esse problema de não ter arrolado a testemunha na resposta à acusação no momento adequado. Certo? Então nunca esqueçam, momento adequado, arrolar a testemunha, resposta à acusação. Continuando, já entrando na parte final, prazo para a apresentação da resposta à acusação. A gente já teceu alguns comentários breves no início da aula, já até avançamos e já explicamos um pouco acerca do prazo para a apresentação da resposta à acusação. Agora vamos apontar aqui os dispositivos que vão tratar sobre a contagem do prazo. O prazo para a apresentação da resposta à acusação é de 10 dias após a citação. Deve-se lembrar que, conforme disciplina o artigo 710 do STF, a súmula 710 do STF, o prazo começa a fluir da data da citação e não da juntada do mandado no processo. Falamos isso a exaustão no começo da aula, hein? Não vai esquecer, não estamos diante do processo civil, na qual o prazo é contado a partir da juntada do mandado no processo. Processo penal, a data é contada a partir do momento da realização da citação. Lembrando, você vai levar em conta a data, mas vai desprezar ela pela regra do prazo processual. Vou levar em conta a data da citação, foi dia 10, vou desprezar o dia 10 e começar a contar o prazo a partir do próximo dia, se ele for útil. No meio tem algum tipo de feriado? Não interessa, você vai contar direto. Conta feriado, conta dia que não é útil, conta fim de semana, vai direto. Aí você vai levar em conta o último dia. O último dia do prazo é dia útil? Então morreu naquele dia. Venceu o prazo naquele dia. Não é dia útil. Prorroga para o próximo dia útil. É assim que você vai fazer a contagem do prazo para a apresentação da resposta à acusação. A grande pergunta aqui, eu acho que não tem mais aqui. Vamos lá. E se o réu não for encontrado? O oficial de justiça saiu para fazer a citação do réu, chegou lá no endereço, o réu há muito tempo não reside mais lá.
não é encontrado o réu. O que o juiz vai fazer? O acusado será citado por edital. Se ele não apresentar a resposta à acusação, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Aqui, exemplo, artigo 366 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O réu não foi encontrado. E agora, o que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer a citação por edital. E depois da citação por edital, se o réu não comparece em juízo para responder a esse processo, o que vai acontecer? O juiz pode, em seguida, determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional. Isso porque, a partir da data do fato, se for uma ação penal pública, já está começando a correr o prazo prescricional. Aconteceu o fato, está começando a correr. Aí temos os fatos interruptivos, que é o recebimento da denúncia, depois quando é prolatada a sentença. Mas, se o juiz não suspende o prazo, ele vai continuar correndo. Então, após a citação por edital, que ocorre quando o réu não é encontrado para ser citado pessoalmente, ocorrendo a citação por edital, pode o juiz suspender tanto o curso do processo como o prazo prescricional. Então, esse prazo vai ficar suspenso até que o réu seja encontrado. Tá? E sobre esse tema, sobre o prazo máximo de suspensão do processo, a gente tem uma outra aula. Tá? Não vou me aprofundar aqui porque não é o objeto da aula, mas nós já fizemos uma aula sobre o prazo máximo. Fato é que depois da citação por edital, pode o juiz determinar a suspensão tanto do processo como do prazo prescricional. Não obstante, se o acusado citado por edital tomar conhecimento da imputação, é importante, se ele tomar conhecimento da imputação, a partir de quando vai começar a contar o prazo dele para a apresentação da resposta à acusação? A acusação o prazo para a apresentação da resposta à acusação começará a fluir a partir do seu comparecimento pessoal ou do defensor constituído. Então, não foi encontrado, citação por edital, não se apresentou em juízo, suspensão tanto do processo como do prazo prescricional. E se porventura ele comparecer pessoalmente ou por meio de seu defensor no fórum, né, depois que ocorre a citação por edital. Aí o prazo para a apresentação da resposta à acusação você vai levar em conta a data do seu comparecimento pessoal ou através do defensor. Se ele compareceu pessoalmente ou através do defensor no dia 10, você vai levar em conta o dia 10 para fazer o cálculo, tá? Então, como que acontece a contagem do prazo processual? Despreza o primeiro dia, começa a contar a partir do próximo dia se for útil. Se não for útil, vai prorrogar para o próximo dia útil. Leve em conta o dia 10, mas você não vai começar a contar a partir do dia 10, porque regra do processo penal, prazo processual, despreza-se o dia de início e começa a contar a partir do próximo dia se útil. Se ele se apresentou no dia 10 eu levo em conta, vou desprezar dia 10, começa a contar dia 11 se for dia útil. Contas corrido, independentemente se tem feriado ou dia não útil no meio, depois encerra-se, no último dia você vai analisar se é dia útil ou não, se não for, prorroga para o próximo dia. Assim que você vai fazer a contagem, e essas aqui são as consequências da citação por edital. O que acontece se o réu não apresenta a resposta à acusação? Se ele é citado e não apresenta a resposta à acusação, ninguém pode, o processo não pode continuar sem a resposta à acusação do réu. Essas duas perguntas aqui, elas já vão se unir. O que acontece se o réu não apresenta a resposta à acusação? O processo será encaminhado para a Defensoria Pública para que apresente a resposta à acusação. Tá? Porque ninguém pode ficar sem defesa. E se porventura a resposta à acusação pode deixar de ser apresentada, né? Se porventura ela não é apresentada, a não apresentação de resposta à acusação gera a nulidade do processo, tá? A não apresentação da resposta à acusação implicará em nulidade absoluta por força do artigo 564.3, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Então, é uma nulidade relativa? Precisa demonstrar prejuízo? Não, é uma nulidade absoluta. Não ocorrendo a resposta à acusação dentro do processo, vai ocorrer a nulidade absoluta, ou seja, independe da demonstração de prejuízo e pode ser arguida a qualquer momento do processo, mesmo que o processo esteja lá na frente, já em grau de recurso, por exemplo, o recurso especial extraordinário, vai poder ser suscitada a nulidade e essa nulidade é
absoluta, artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Então, se o réu não apresenta a resposta à acusação, esse processo vai ser encaminhado para a defensoria para que apresente por ele a resposta à acusação, e nenhum processo pode tramitar, ter o seu curso processual continuado sem que haja a resposta à acusação, sob pena de nulidade absoluta, que pode ser arguida a qualquer momento, independe da demonstração de prejuízo. Artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Verifiquei aqui, foi o nosso último item da aula sobre resposta à acusação. Bom, de antemão, então, eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula, eu espero que eu tenha acrescentado um pouco mais de conhecimento aqui, no mínimo que eu sei. Eu gosto de repassar essas aulas aos alunos, gosto de tentar ajudá-los para que venham a compreender tudo que eu passei aqui, para que venham a compreender um pouco mais de direito penal e de processo penal. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.